Olá, queridos amigos. Acredito que o Espírito Santo os conduziu até este vídeo hoje. Vocês estão aqui por um propósito divino. E peço que fiquem comigo ao longo de todo o vídeo para descobrir se vocês são ungidos por Deus. Creio que o inimigo não quer que vocês ouçam esta mensagem, mas vocês já deram um passo corajoso ao clicar neste vídeo, e eu estou tão orgulhoso de vocês. Esta mensagem tem o potencial de transformar suas vidas. Antes de começarmos, vamos reservar um momento para convidar a presença de Deus e afastar qualquer negatividade. Por favor, juntem-se a mim em uma breve oração. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Pedimos que nos cubras com Tua santa proteção enquanto buscamos Tua verdade. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que tinham um desejo profundo de buscar a Deus. O rei Davi é um dos mais proeminentes. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um desejo inabalável de estar na presença do Senhor. Em Salmos 42, 1-2, Davi escreveu: Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Davi experimentou altos e baixos em sua vida, mas seu desejo de buscar a Deus nunca vacilou. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, estar perto de Deus era a única coisa que realmente importava. Se vocês têm sentido esse desejo incontrolável de buscar a Deus, saibam que isso é um sinal claro de que Ele os chamou para uma vida de intimidade com Ele. É como se houvesse uma chama dentro de vocês que não pode ser apagada, uma chama que constantemente os impulsiona a buscar a face do Senhor. Em Mateus 5:6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa fome e sede de Deus são indicadores de que o Espírito Santo está ativo em suas vidas, guiando-os para mais perto do Pai. Vocês podem se perguntar como podem alimentar ainda mais esse desejo de buscar a Deus. Primeiro, continuem a priorizar tempo para a oração e a leitura da Bíblia. Mesmo que a vida seja agitada, reservem momentos de quietude para se conectar com Deus. A oração não precisa ser algo complicado. Ela pode ser uma conversa simples e sincera com o Pai Celestial, onde vocês compartilham suas alegrias, preocupações e gratidão. A leitura das Escrituras também é essencial, pois é através dela que Deus fala diretamente aos nossos corações, revelando sua vontade e nos dando direção. Além disso, participem ativamente da comunidade de fé. Reunir-se com outros crentes em adoração, estudo bíblico e serviço pode fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar a comunhão com outros crentes, como está escrito em Hebreus 10, 24-25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Afastai todos os demônios sombrios e a ansiedade que possam tentar interferir em nossa compreensão hoje. Enche nossos corações com Tua paz e abre nossas mentes para receber Tua palavra. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Agora, meus amigos, vamos explorar os 5 sinais que indicam que vocês são ungidos por Deus. Esses sinais podem ajudá-los a compreender sua jornada espiritual e como Deus está operando em suas vidas. Acredito que essas percepções podem fortalecer sua fé e dar clareza sobre seu propósito divino. Onde quer que estejam em sua jornada, lembrem-se de que Deus tem um plano especial para cada um de nós, e reconhecer sua unção em suas vidas é um passo significativo para cumprir esse plano. Vamos começar e descobrir juntos esses sinais divinos. Sinal 1. Você experimenta guerra espiritual. Amados,
Um dos primeiros sinais de que vocês são ungidos por Deus é a experiência da guerra espiritual. Isso pode ser uma experiência desafiadora e muitas vezes confusa, mas é um poderoso indicador de que vocês estão trilhando o caminho que Deus traçou para vocês. Guerra espiritual ocorre quando vocês sentem uma luta intensa dentro de seus espíritos, frequentemente enfrentando tentações, dúvidas e dificuldades que parecem surgir do nada. Isso acontece porque o inimigo não quer que vocês cumpram seu propósito dado por Deus. Vamos falar sobre algumas situações pessoais que podem ressoar com vocês. Talvez vocês tenham notado que sempre que se aproximam de Deus, seja através da oração, leitura da Bíblia ou participação em atividades da igreja, enfrentam desafios repentinos e inesperados. Esses desafios podem ser conflitos com entes queridos, dificuldades financeiras ou até mesmo uma súbita dúvida sobre sua fé. Vocês podem ter planejado um dia tranquilo para passar tempo com Deus, apenas para serem surpreendidos por discussões inesperadas, um revés financeiro ou um sentimento avassalador de dúvida sobre sua jornada espiritual. Meus amigos, essas não são meras coincidências, são sinais de guerra espiritual. A Bíblia está repleta de histórias sobre pessoas que enfrentaram guerra espiritual porque foram ungidas por Deus. Um exemplo poderoso é a história de Jesus no deserto. Após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e noites. Durante esse tempo, o diabo o tentou 3 vezes, e em cada uma delas, Jesus respondeu com a palavra de Deus, permanecendo firme em sua fé. Em nossas vidas, talvez não enfrentemos o diabo de maneira tão direta, mas enfrentamos seus esquemas. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este versículo é um poderoso lembrete de que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. Quero tranquilizá-los, meus irmãos, que experimentar guerra espiritual é um testemunho de sua força e da presença de Deus em suas vidas. Isso significa que vocês estão no caminho certo, fazendo as coisas certas, e o inimigo os vê como uma ameaça. Isso é algo de que vocês devem se orgulhar, pois significa que estão fazendo a diferença no reino espiritual. Considere a história de Jó no Antigo Testamento. Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus, que evitava o mal, mas enfrentou imenso sofrimento e perda. O diabo acreditava que se as bênçãos de Jó fossem tiradas, ele amaldiçoaria Deus, mas Jó permaneceu fiel, e no final, Deus restaurou tudo para ele, dando-lhe ainda mais do que antes. Talvez vocês estejam se perguntando como podem se manter firmes diante da guerra espiritual. A chave é permanecer ancorado na fé. A oração constante e sincera é uma arma poderosa contra ataques espirituais. Ela os mantém conectados a Deus e permite que vocês se fortaleçam nele. Em Filipenses 4:6, somos lembrados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando se sentirem sobrecarregados pelas lutas que enfrentam, voltem-se para Deus em oração. Compartilhem seus fardos com Ele, agradeçam por suas bênçãos e peçam sua orientação e proteção. Esta conversa contínua com Deus fortificará seus espíritos e proporcionará a paz e a força de que precisam. Além disso, imerjam-se nas Escrituras. Assim como Jesus usou as Escrituras para combater as tentações do diabo, nós também podemos usar a palavra de Deus como nossa espada. A Bíblia está repleta de sabedoria, conforto e verdade. Reservem um tempo para ler e meditar nela diariamente.
Memorizem versículos que falam ao seu coração e os declarem sobre suas vidas quando se sentirem atacados. No livro dos Salmos 119, 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nosso caminho, guiando-nos através dos tempos mais sombrios e nos ajudando a permanecer no curso certo. Neste vídeo, exploraremos várias passagens-chave das Escrituras que podem fortalecer sua fé e equipá-los para as batalhas espirituais. Portanto, encorajo vocês a permanecerem conosco enquanto exploramos juntos essas passagens poderosas. Elas fornecerão as ferramentas necessárias para permanecerem firmes e ancorados na verdade de Deus. Cerquem-se de uma comunidade de crentes que possa apoiá-los e orar por vocês. E mantenham-se firmes em sua fé e confiança no plano de Deus para suas vidas. A guerra espiritual pode ser difícil, e haverá momentos em que vocês se sentirão como se quisessem desistir. Mas lembrem-se do que Deuteronômio 31:6 nos diz. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Mesmo quando for difícil, acreditem que Deus está com vocês e que Ele tem um propósito para as provações que vocês enfrentam. Sua fé é um escudo contra os ataques do inimigo. E confiar na presença inabalável e nas promessas de Deus os verá através das batalhas mais difíceis. Meus amigos, se vocês estão experimentando guerra espiritual, saibam que não estão sozinhos. Deus está com vocês em cada passo do caminho e vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são ungidos por Deus e isso é algo belo e poderoso. Continuem avançando, permaneçam enraizados em sua fé e confiem que Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas. Vocês são guerreiros no reino de Deus e Ele se orgulha de vocês, assim como eu. Vamos seguir juntos e descobrir o próximo sinal da unção de Deus em suas vidas. Sinal 2. Você tem um coração pelos perdidos. Irmãos, estou tão orgulhoso de vocês por continuarem assistindo e aprendendo sobre esses importantes sinais que mostram que vocês são ungidos por Deus. Este próximo sinal é muito importante e preciso dizer que o diabo não quer que vocês ouçam isso. Então, reservem um momento para respirar profundamente e sentir a paz, sabendo que estão na presença de Deus. Um dos sinais claros de que vocês são ungidos por Deus é ter um coração pelos perdidos. Isso significa que vocês se importam profundamente com aqueles que ainda não conhecem Jesus e sentem um forte desejo de compartilhar seu amor e mensagem com eles. Essa paixão pelos perdidos vem do Espírito Santo trabalhando dentro de vocês, guiando-os para cumprir a grande comissão. Vamos falar sobre algumas situações pessoais que podem ressoar com vocês. Talvez vocês tenham se sentido profundamente tristes ao ver outras pessoas que estão lutando sem fé. Talvez tenham sentido a necessidade de se aproximar de um vizinho, amigo ou até mesmo de um estranho para compartilhar o amor de Cristo. Vocês podem ter experimentado um forte desejo de se voluntariar em programas de alcance comunitário ou missões. Esses sentimentos não são aleatórios, eles são sinais da unção de Deus em suas vidas, instigando-os a serem uma luz na escuridão. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tinham um coração pelos perdidos porque foram ungidas por Deus. Um exemplo poderoso é a história de Jesus e a mulher samaritana no poço, no livro de João, capítulo 4. Jesus, sabendo que os samaritanos eram desprezados pelos judeus, intencionalmente passou por Samaria e encontrou-se com uma mulher samaritana no poço. Durante sua conversa, ele revelou a ela que era o Messias e ofereceu-lhe água viva.
Como resultado dessa interação, a mulher não pôde conter sua alegria e imediatamente foi à cidade para contar aos outros sobre Jesus. E muitos creram nele por causa de seu testemunho. O coração de Jesus pelos perdidos era tão grande que ele quebrou barreiras culturais para compartilhar a mensagem do amor de Deus. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que é conhecido por seu zelo incansável em pregar o Evangelho. Em Romanos 10:1, Paulo expressa: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo viajou extensivamente, enfrentando perigos e desafios para garantir que as pessoas de todas as nações ouvissem a boa nova. Ele suportou prisões, naufrágios, apedrejamentos e perseguições por amor aos perdidos. O Espírito Santo o ungiu para ser um missionário poderoso, e seu coração pelos perdidos é evidente em todas as suas cartas no Novo Testamento. Da mesma forma, se vocês se sentirem compelidos a ajudar os outros a encontrar Jesus, isso é um sinal de que Deus os ungiu com um coração pelos perdidos. Este é um chamado maravilhoso e um presente precioso que pode impactar eternamente as vidas de muitas pessoas. É um sinal de que vocês foram escolhidos por Deus para fazer parte de sua missão de alcançar os perdidos. Em Mateus 28:19-20, Jesus nos deu a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esta é uma missão que Deus confia àqueles que Ele ungiu. A paixão pelos perdidos é uma evidência de que vocês estão alinhados com o coração de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Agora, vocês podem se perguntar como podem seguir esse chamado e ajudar a alcançar os perdidos. Primeiro, quero incentivá-los a orar regularmente por aqueles que estão afastados de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que pode suavizar corações endurecidos e abrir portas para o Evangelho. Vocês podem criar uma lista de oração com os nomes de amigos, familiares ou até mesmo estranhos que precisam conhecer Jesus e, em seguida, pedir a Deus que os toque e os leve à salvação. Ao fazer isso, vocês estão desempenhando um papel crucial na missão de Deus. Em segundo lugar, sejam corajosos em compartilhar sua fé. Vocês não precisam ser pregadores ou missionários para falar do amor de Cristo. Comecem com pequenas conversas, compartilhando como Jesus impactou suas vidas e o que ele significa para vocês. Pequenos gestos de amor e bondade também podem fazer uma grande diferença. Lembrem-se de que cada ato de amor que vocês realizam é uma semente plantada no coração de alguém, e Deus pode usar isso para trazer essa pessoa para mais perto dele. Terceiro, considerem se envolver em atividades de alcance, seja em sua igreja local ou em sua comunidade. Muitas igrejas têm programas de evangelismo, missões ou serviços comunitários, onde vocês podem usar seus dons para alcançar os perdidos. Seja voluntariando-se em um abrigo, ajudando em um banco de alimentos ou participando de um grupo missionário, vocês podem fazer uma diferença significativa na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10:25-37, nos ensina sobre a importância de ajudar aqueles que estão necessitados, independentemente de suas origens ou circunstâncias. O samaritano, apesar de sua própria jornada, parou para ajudar o homem ferido à beira da estrada, mostrando compaixão e amor incondicionais. Jesus usou essa parábola para ilustrar como devemos amar nossos vizinhos, que inclui aqueles que estão espiritualmente perdidos. Em Isaías 61:1, o profeta declara:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Este versículo não apenas aponta para o ministério de Jesus, mas também serve como um chamado para todos nós que somos ungidos por Deus para sermos portadores de sua mensagem de esperança e salvação. Em conclusão, irmãos, se vocês têm um coração pelos perdidos, saibam que é um poderoso sinal de que são ungidos por Deus. Esta é uma chamada sagrada, e ao segui-la, vocês estão participando da missão mais importante do reino de Deus: levar outros à salvação em Jesus Cristo. Continuem a orar por aqueles que estão perdidos, a compartilhar sua fé com coragem e a servir aqueles que estão em necessidade. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vocês são esses trabalhadores, meus amigos, e Deus está com vocês a cada passo do caminho. Ele vai abençoá-los por seu coração pelos perdidos e usar suas vidas de maneiras poderosas para avançar seu reino. Sigam em frente, continuem confiando em Deus e saibam que estão fazendo a diferença eterna. Fiquem conosco, pois vamos explorar mais sinais da unção de Deus em suas vidas neste vídeo. Continuem orando, continuem amando e continuem sendo a luz que Deus os chamou para ser. Vamos continuar, meus queridos amigos, a explorar esses sinais poderosos que mostram a unção de Deus em suas vidas. Sinal 3. Você experimenta um desejo incontrolável de buscar a Deus. Outro sinal claro de que vocês são ungidos por Deus é o desejo insaciável de estar mais perto dele, de conhecê-lo mais profundamente e de passar tempo em sua presença. Esse desejo ardente de buscar a Deus, de conhecê-lo e de sentir a sua presença em todas as áreas da vida não é algo que surge por acaso. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de vocês, movendo-os a se conectar cada vez mais com o Pai Celestial. Vamos falar sobre algumas situações pessoais que podem ressoar com vocês. Talvez vocês tenham sentido uma sede de ler a Bíblia como nunca antes, ou uma necessidade constante de orar e passar tempo em comunhão com Deus. Vocês podem ter notado que mesmo em meio a um dia agitado, seus pensamentos frequentemente se voltam para Deus, e há um desejo profundo de buscar sua orientação e sabedoria. Talvez vocês já tenham se sentido compelidos a acordar mais cedo apenas para passar alguns momentos de quietude e adoração a Deus antes de começar o dia. Esses são sinais claros de que vocês são ungidos pelo Senhor. Meus irmãos, se vocês têm esse desejo ardente de buscar a Deus, saibam que isso é uma dádiva preciosa e um sinal de que vocês são ungidos. Deus os chamou para uma caminhada íntima com Ele, e esse desejo que vocês sentem é a prova de que Ele está trabalhando em suas vidas. Continuem a buscar a Deus com todo o coração, alma e mente, e saibam que, ao fazer isso, vocês estarão cumprindo o propósito que Ele tem para suas vidas. Sigam firmes nessa jornada de fé, sabendo que Deus está com vocês em cada passo do caminho. Sinal 4. Você enfrenta oposição e perseguição. Queridos amigos, este próximo sinal pode parecer difícil, mas é uma evidência poderosa de que vocês são ungidos por Deus. Enfrentar oposição e perseguição por causa de sua fé é um dos sinais mais claros de que vocês estão no caminho certo, seguindo a vontade de Deus. Vamos falar sobre algumas situações pessoais que podem ressoar com vocês. Talvez vocês tenham sido ridicularizados ou rejeitados por amigos ou familiares por causa de sua fé. Talvez vocês tenham enfrentado críticas ou até mesmo hostilidade no trabalho ou na escola por se posicionarem como seguidores de Cristo.
Esses momentos podem ser dolorosos, mas também são sinais de que o inimigo está tentando desviar vocês do caminho que Deus traçou. Jesus nos advertiu sobre a perseguição em João 15, 18, 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Isso significa que, quando enfrentamos oposição por nossa fé, estamos seguindo os passos de Jesus. Se vocês estão enfrentando perseguição, saibam que isso é uma confirmação de que vocês são ungidos por Deus. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo nos lembra: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição pode vir de várias formas, desde rejeição social até ataques diretos à nossa fé, mas é uma oportunidade para crescermos em nossa dependência de Deus e em nossa confiança nele. Quero encorajá-los a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da oposição. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ao enfrentar oposição, lembrem-se de que sua recompensa é eterna e que Deus está com vocês, fortalecendo-os e sustentando-os em cada situação. Meus irmãos, enfrentar oposição e perseguição é um sinal de que vocês são ungidos por Deus e estão cumprindo seu propósito em suas vidas. Não desanimem, mas continuem a confiar em Deus, sabendo que Ele está ao seu lado e que Ele usará essas experiências para moldá-los e fortalecê-los na fé. Lembrem-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, vocês nunca estão sozinhos e que Deus é fiel para sustentar aqueles que Ele chamou. Sigam em frente, meus amigos, firmes na fé e ancorados na verdade de Deus. Ele é a sua força, seu refúgio, e Ele está com vocês em cada batalha. Continuem confiando em sua promessa de que Ele nunca os deixará, nem os abandonará. Juntos, vamos explorar o próximo e último sinal da unção de Deus em suas vidas. Sinal 5. Você tem paz em meio às tempestades. Finalmente, queridos amigos, o último sinal de que vocês são ungidos por Deus é a paz que vocês experimentam mesmo em meio às tempestades da vida. Essa paz sobrenatural não é algo que o mundo pode dar, mas é um presente diretamente do Pai Celestial e é uma das evidências mais claras da unção de Deus em suas vidas. Vamos falar sobre algumas situações pessoais que podem ressoar com vocês. Talvez vocês tenham enfrentado desafios ou crises que deixariam qualquer pessoa perturbada ou ansiosa, mas, de alguma forma, vocês experimentaram uma paz profunda que ultrapassa o entendimento humano. Essa paz não significa que vocês não se preocupam ou que são insensíveis às dificuldades, mas sim que, mesmo no meio das dificuldades, vocês confiam completamente em Deus e em sua soberania. Jesus falou sobre essa paz em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz é um dom do Espírito Santo, que habita em nós e nos conforta em todas as circunstâncias. Quando vocês experimentam essa paz, é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando em suas vidas, guiando-os e protegendo-os. Um exemplo poderoso dessa paz pode ser encontrado na história de Jesus acalmando a tempestade em Marcos 4, 35, 41. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados no meio de uma tempestade furiosa,
Jesus estava dormindo no barco. Quando eles acordaram Jesus, ele simplesmente levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Então ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa passagem nos mostra que, mesmo em meio às tempestades mais ferozes, podemos ter paz se confiarmos em Jesus. A paz de Deus não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da certeza de que Ele está no controle de tudo. Se vocês têm experimentado essa paz sobrenatural em meio às tempestades da vida, saibam que isso é um sinal claro de que vocês são ungidos por Deus. Essa paz é um testemunho da presença do Espírito Santo em suas vidas, que lhes dá força e coragem para enfrentar qualquer situação com confiança e serenidade. Talvez vocês estejam passando por uma fase difícil agora. Problemas financeiros, de saúde, relacionamentos complicados ou até mesmo uma perda dolorosa. Mesmo assim, se vocês têm sentido uma calma interior, uma confiança de que tudo ficará bem porque Deus está com vocês, isso é a unção de Deus manifestando-se em suas vidas. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus é algo que o mundo não pode entender ou oferecer. É uma paz que nos sustenta e nos faz permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. É essa paz que nos dá a capacidade de sorrir em meio às lágrimas, de manter a esperança quando tudo parece perdido e de confiar que não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como está escrito em Romanos 8:28. Meus queridos amigos, se vocês têm experimentado essa paz em suas vidas, saibam que é um sinal claro da unção de Deus sobre vocês. Essa paz é um dom precioso que os capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e serenidade. Continuem a buscar essa paz em Deus, entregando a Ele todas as suas preocupações, ansiedades e medos. Confiem que Ele é fiel para guardar os seus corações e mentes em Cristo Jesus.